E hoje vamos estar aqui com a Milena, que vai contar pra gente como é que foi a transição de carreira dela, saindo da área de educação física para a área de TI. Sim, é bastante desafiante fazer uma transição de carreira, mas é possível. Vamos ver, esperar ela entrar aqui. Vamos ver. E se você ainda não se inscreveu para o evento online gratuito que eu vou fazer na próxima semana, Profissional Acima da Média, já se inscreve, vem aqui saber o passo a passo. A Milena entrou aqui, estamos tendo algumas dificuldades. Que engraçado. Mi, vê se você consegue dizer que quer participar ao vivo comigo. Não sei porquê. Estou mandando convite para você, mas não está. Ai, sabe o que deu aqui? Que você precisaria de uma versão mais recente para participar. Que coisa, acho que a sua versão tá antiga, Milena. Ai, não acredito. Será que a gente não vai conseguir? Precisará de uma versão mais recente do Instagram para participar. Quando eu te convido, eu acho que a sua versão tá um pouco aí antiga. Ai, gente. Não acredito! Que coisa! Oi, gente! Mi, você tá escutando aí? Acho que ela não tem o hábito de usar muito Instagram. Peraí. Tenta me chamar, Mi, se você estiver aqui. Que ó, tá cheio de gente aqui te esperando. Vou atualizar. Gente, vamos esperar só um pouquinho, ela vai atualizar. Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, né? Então, a Milena, ela fez parte aí da última turma de mentoria, né? E ela tem uma história bastante interessante. A Milena é aquela profissional que ela já tinha corrido, né, a maratona, já tinha chegado na maratona, que eu costumo brincar sempre dizendo, né, que fazer uma transição de carreira, qualquer movimentação na carreira, principalmente essas movimentações mais profundas, que foi o caso da Milena, ela mudou, né, totalmente de profissão. A profissão dela anterior era educadora física, e ela fez uma transição para a área de TI. Então eu costumo brincar sempre dizendo que essas transições são as mais complexas. Por quê? Você está fazendo, né, mudando totalmente, começando praticamente, eu gosto de também dizer que é praticamente numa nova profissão do zero. Eu também, né, fiz essa transição, né, eu saí da área de exatas e vim para humanas. E realmente é uma das transições mais complexas, né? Assim também como a da Adriana, que também saiu ali da área de nutrição e veio para TI. Aqui de novo, a Milena aqui de novo. Vamos ver se ela vem. Vamos ver se ela consegue agora. Ai, que bom! Santa tecnologia! Acontece, tecnologia, toda hora tem que atualizar essas coisas. Não é? Toda hora tem atualização nisso, gente. Que doideira, né? Mas vamos lá, ainda bem que você está aqui, eu estava falando, né? Não vamos perder nenhum minuto aqui com você, porque já até tinha falado na live anterior que tive que fechar e abrir essa, porque eu não estava conseguindo, para ter papel e caneta, porque você já contou ali na mentoria, né? São coisas assim que você fez muito valiosas e que servem para as pessoas se inspirarem e fazer também, né? E assim, já vou deixar você falar, vou começar a fazer algumas perguntas aqui para dar uma conduzida, mas por favor, né? Coloque tudo aí para contribuir com as pessoas, porque, como você mesmo diz, né, Mia, seu propósito é servir, é contribuir, e é mesmo, gente, é uma paixão de pessoa. Sou suspeita, já virei fã desde o começo. E o que eu queria já te perguntar para as pessoas se contextualizarem, né? Qual era a sua carreira anterior? Como é que foi a sua trajetória de carreira, de repente, como você escolheu, até chegar na sua transição? Só para contextualizar todo mundo aí. Legal, legal, bacana.
Bom, vou falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a Milena, eu gosto muito de pessoas, né? Eu sempre falo isso. Tenho uma paixão, acho que nós somos pessoas, né? Então a gente tem que compreender um ao outro, enfim. E uma das coisas que eu gosto muito, né? Além de pessoas, eu me formei em educação física, tá? Então, para quem me vê hoje dentro da área, fala, nossa, eu não sabia, né? Que você tem esse background de educação física, né? E tal. Então, é bem bacana. Eu me especializei em Pilates, né? Eu estava o tempo todo dentro dessa área, eu fiquei 10 anos dentro dessa área, né? Me formei novinha, né? Fui para a faculdade nova, comecei a trabalhar nova, né? Enfim, sempre busquei aí, dentro da minha carreira, né? Sempre evoluir, desde sempre, né? E aí, dentro da área onde eu estava, dentro do estúdio de Pilates onde eu estava, foi bem bacana, porque chegou um diretor novo que veio da área da TI. E aí, ele começou a fomentar, né, essa coisa dentro da gente lá, né? Então, ele falou, oh, vai atrás do Manifesto Ágil, Mi, eu vi que você gosta de estudar, eu vi que você quer se aprofundar, entender melhor sobre tal aspecto, então vai lá, procura o Manifesto Ágil. Eu falei, beleza, fui atrás. Então eu comecei a ler, e aí a gente começou a adotar uma prática chamada Kanban. Tá? Não sei se todos conhecem, mas é um quadro Kanban, ele é usado muito com post-its, né? Para você ali colocar as tarefas que você tem, o que você faz no dia a dia, como está o andamento, enfim. E a gente começou a adotar isso lá dentro do trabalho. E eu comecei a Peraí, ficar deixa eu mais ver, deixa eu perto da colocar turma, um, né? deixa eu Comecei colocar um ali, fone porque estão dizendo que tá com eco. tá? Opa, deixa, se qualquer coisa eu ponho o meu aqui também. Vamos ver se é o meu. Vê aí. Amor, pega pra Melhorou. mim o Vão fone. falando aí, gente. Ao vivo é E é assim. muito bacana. E aí eu fui procurando cada vez mais, fui indo atrás de como entender esse universo, né? Das metodologias ágeis aí, enfim, fui atrás do Kanban, fui atrás do Scrum e todas essas questões. Então, essa primeira foi a ponte aí, né? Se essa foi uma das questões que perguntaram, né? Se eu tinha deixado o meu trabalho antigo para ir para o novo, não. Lá dentro do meu próprio trabalho eu comecei a ter essa pontinha aí, né? da transição já. Foi ali que deu um start. Então, eu sou super grata a esse gestor aí que sempre é um parceiro até hoje, sempre está torcendo por mim, por tudo que eu tenho feito. Olha só que legal, né? Você respondeu uma das perguntas, né? Como foi seu caminho até encontrar essa nova profissão? Você já contou aí, porque aí você chegou, começou a conhecer, começou a aplicar alguns métodos, algumas técnicas ali dentro do seu trabalho atual. Mas aí também tem outra pergunta que eu acho que a gente já começa a englobar como é que foi essa transição, né? Você parou de trabalhar na empresa anterior para ingressar na atual, né? Como foi? Como foi essa transição, né? Como é que você fez isso? Porque você começou a aplicar lá, pelo que eu estou entendendo, e aí você começou a ver uma possibilidade de vislumbrar. Conta como é que foi esse vislumbre de ver uma nova oportunidade em outra área totalmente diferente, né? Não, legal. Eu comecei a estudar bastante, então eu comecei a fazer certificações, né? Estudar para provas, enfim, inclusive algumas internacionais. Então a gente começou, e eu comecei a ver cargos, né? Enfim, papéis. Hoje a gente fala muito de papéis dentro dessa área e começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a fazer N mudanças, né, para essa questão da carreira. Então aí vale começar a anotar, tá, gente? Uma delas foi utilizar o LinkedIn para que as pessoas pudessem ver tudo que eu estava fazendo, para que eu realmente pudesse estar no mercado, né? Então eu comecei a colocar os cursos que eu fazia, o que eu tinha tirado de lição dentro daquele curso. Eu comecei a escrever artigos sobre essas questões da agilidade, como introduzir isso dentro de uma empresa.
Então, foi bem bacana que eu comecei a fazer esse movimento no LinkedIn. Eu comecei a participar de grupos que eram relacionados a essa área de gestão de projetos, cursos que falavam sobre o Scrum, enfim, todas essas metodologias. Eu comecei a participar de cursos sobre design thinking, todas essas questões que vêm dessa área da agilidade. E aí você acaba fazendo muito network, né? Você acaba conhecendo muita gente. E uma das coisas que a Darling ensina muito pra gente, aquilo que não é medido, né? Não tem como, não é mensurado, né? Não tem como a gente saber o que a gente está alcançando, né? E uma das coisas que eu fazia era justamente fazer essa medição, entre aspas, né? Do próprio LinkedIn. Tem uma área lá que Tá, tá cortando? Será que é o seu? pessoas... Estou de volta? Deu uma cortada aqui para mim. Deu uma cortada. E, enfim, então foi bem bacana que eu comecei a preencher os requisitos que o LinkedIn pedia. Então, eu comecei a colocar um resumo bacana, comecei a listar e colocar dentro da. Eu tô achando que o seu sinal tá ruim. Aparentemente é o seu, Mi. Agora voltou, não. Tá. Vamos ver aqui se. Oi, Mi. Oi, oi. Ai, tá todo mundo triste que tá congelando sua imagem. Esses Wi-Fi, essas operadoras, tá travando mesmo. Pede para ela usar só o Wi-Fi. Que pena. Não voltou, não. E agora? De repente tirar o Wi-Fi, não sei se seu sinal aí é melhor o Wi-Fi ou a operadora. E agora tá sem voz. Vamos lá, gente. Vamos firme e forte aqui. Senão eu vou gravar uma aula com a Milena e depois. Ah, saiu. Na pior das hipóteses, eu vou gravar uma aula com ela e, ó, já volta. E depois vou colocar no meu canal do YouTube, porque é bem legal pegar as dicas dela. Vamos ver. Sai e entra, Mi. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Não desistem, gente, assim mesmo. No caminho, às vezes, tem umas pedras, tem uns buracos, mas a gente não desiste. Tá todo mundo aqui, ó, querendo dar várias palpites, sugestões para que você volte, Mi. Acho que agora vai. Tá aí, Mi? Tô aqui. Oi? Ah, então vamos lá. Você falou, pega papel e caneta aí para começar a anotar as primeiras dicas. E aí você estava falando de fazer fez vários cursos, começou a falar no LinkedIn, aí comentou que não era medido,
não pode ser melhorado, né? Tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter as metas diárias. Mas vamos lá, deixa você falar sobre isso. Bora lá. Bom, então, falando muito, né, nessa questão, a Darling também sempre comenta com a gente, né? A gente precisa fazer para ter e ser, né? Se eu não me engano, é essa a ordem, né? Fazer para ser, eu sei que a ordem que a gente escuta por aí é ser, você precisa fazer, ser para fazer e ter. Só que assim, você pode ser, eu sempre falo isso, né? Você pode ser o que você quiser. Agora, se você não bota em prática, não mostrar, não fizer, você não é, né? Então, eu dou uma contrariada nessa ordem aí, mas é claro que com estratégia, com foco no objetivo, com metas diárias, né? Porque às vezes parece assim, sai fazendo desembestado, e não é esse o caso. Não. A gente tem que ter, como você falou, né? Estratégia. E aí, dentro da minha estratégia, a primeira foi ter a visibilidade, né? Então, eu fui para o LinkedIn e consegui bastante visibilidade através dos cursos e tudo mais. Eu comecei a receber bastante convites de headhunter e até mesmo colegas que fizeram os cursos comigo. Eu comecei a participar de comunidades, enfim. Então, teve todo um engajamento dentro desse time todo, né, que já fazia parte. Comecei a participar da jornada colaborativa, que é um time fantástico, que a gente faz livros, né, colaborativos, então tem coautores ali trabalhando em temas sobre agilidade, então é muito bacana, tem muita só é você se envolver, só é você querer, né, tá perto, e uma das coisas que a Darling fala muito, né, e acho que eu sou muito ousada, sabe? Eu não tenho medo de enfrentar o não, né? Eu falo, o não a gente já tem, né? Então, assim, uma das coisas, eu não sei nem se é a hora de eu falar, se eu já vou dar um spoiler aqui, mas... Pode falar. Uma das coisas que eu fiz também, como eu falei, através do LinkedIn, comecei a me conectar com essas pessoas e comecei a me conectar com pessoas de onde eu me interessava a trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar também essa questão desse contato. Através dos cursos, eu já comecei a conhecer muitas pessoas que faziam parte dessa empresa que eu sempre quis, né, trabalhar. Antes que era de você contar olhos, isso, tá? eu quero falar uma coisinha. Então, eu sempre pensei, né, em ter esse contato. Acho que, bom, quem me conhece, né, tem bastante gente aqui, até que estudaram comigo na escola, no fundamental aí, né, enfim, luta aí. Eu sempre fui muito falava até com um periquito, com um papagaio que passava lá do outro lado da rua, né? Então, acho que a comunicação é uma parte muito importante. Nós temos que saber nos comunicar para a gente chegar onde a gente quer. Legal. Deixa eu falar uma coisa bem importante, porque às vezes, assim, a gente deixa o raciocínio a gente se perde, né? Eu costumo dizer que a gente se apanha dos pensamentos, a gente se perde quando a gente busca sair da zona de conforto. Então, assim, só para estruturar, você tinha um objetivo claro, né? Você sabia o que você queria. Porque eu vejo muitas pessoas, né, se perdendo nesse caminho, não sabendo o que quer, e aí eu brinco que entrou na turma da Gabriela ou na turma do Zeca Pagodinho, né? A da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu costumo dizer que sempre, né, você precisa saber aonde você quer chegar. Às vezes a gente não sabe mesmo, e tá tudo bem. Então, faça isso, né? Faça o movimento, vai atrás, né, de entender que caminho é esse que você quer chegar, porque por vezes a gente não sabe mesmo, né? A gente acaba tendo que escolher a faculdade super nova, né, igual você falou, a gente escolhe talvez naquilo que a gente tem mais afinidade, ou aquele curso que está na moda. Eu mesma acabei fazendo ciências da computação, sempre quis fazer psicologia, sempre quis essa coisa de pessoas, só que o que eu escutava? Isso não dá dinheiro. Isso, e você precisa ganhar dinheiro. O que dava dinheiro na época? Sistemas. Aí eu fiz a minha formação em ciências da computação, amei trabalhar lá, mas o que acontecia? Sempre falava mais alto essa coisa de lidar mais com pessoas. Não que lá eu
não tinha esse contato, claro que você tem, mas eu fui programadora, né? Então, claro que subi também, cheguei até cargo de gestão, mas é por conta dessa coisa da influência de gostar, adorei esse óculos, e de gostar. Então, assim, uma coisa bem legal que a Mi tá falando, ela sabia o que ela queria. Então, quando eu fiz ali o anúncio, falei, Mi, vem contar como é que você conseguiu trabalhar na empresa que você sempre sonhou. Então, você fez do seu objetivo, do seu sonho um objetivo. E como é que você fez esse objetivo, né? Você foi ali, fez os cursos, começou a colocar as metas. Tá bem divertida aí, né? E, consequentemente, você conseguiu atingir, né, o seu sonho. Mas, mais uma vez, teve que traçar o objetivo, ter que transformar o sonho em objetivo, tangibilizar. E depois você fez metas diárias. E uma das metas diárias foi fazer os cursos, contar a sua jornada no LinkedIn, criar experiência. Ou seja, você só foi fazendo. Só que eu tenho certeza que você fez isso tudo com estratégia, certo? Você não chegou assim, na loucura e colocou assim, eu vou fazer esse curso aí, vou ver o que vai dar. Não, você sabia exatamente. E até que você chegou na empresa que você sonhou, né? Mas antes de você falar que empresa que você sonhou, por que você sonhava com essa empresa? O que ela tinha de diferente? O que tinha ali que você sonhava com ela? Olha, como você falou, tudo foi pensado, tá? Teve um primeiro curso, eu acho que é até interessante falar, em questão de estratégia, que eu criei um roadmap. Um roadmap é como se fosse uma linha, né? Então, eu coloquei ali, era um intervalo de 2 anos, tá? Mas, claro, você pode traçar metas, né, em tempos ou de médio a longo prazo ou a curto prazo, né? Metas diárias, enfim. E eu fui tendo um alvo, né? Porque, assim, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, é interessante você ter mesmo, sim, uma rota traçada para você ter esse caminho aí para seguir. Essa empresa me chamou muito a atenção, primeiro, porque eu tenho um programador em casa, tá? Então, né? Não estive nessa área, mas sempre tive contato. Tem um desenvolvedor aqui dentro de casa, meu marido é desenvolvedor. Inclusive, é muito bom, tá? Vamos puxar essa sardinha aí. Para quem não conhece a linguagem COBOL, é uma linguagem bem antiga, enfim, mas ele gosta. E dentro do banco tem muita essa linguagem. E ele sempre trabalhou prestando serviço para essa empresa. E eu sempre olhava e falava assim, pô, é uma empresa bacana, é uma empresa que está crescendo cada vez mais. E nos últimos anos eu vi um movimento muito parecido com o mindset da agilidade, que é um mindset colaborativo, que é essa questão do crescimento, não é nada hierarquizado, é muito pelo contrário, é muito mais horizontal, sabe? Todo mundo trabalhando junto, todo mundo com a mão na massa. Então, isso me chamou muito a atenção dessa mudança que o Itaú tem e está tendo. Então, eu falei assim, é um lugar que eu quero estar. Mas, assim, como que eu posso dizer? Eu sempre quis estar, mas eu falei assim, será que eu vou conseguir, né? Justamente por ter esse background da educação física, né? E aí eu falei, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí foi justamente onde eu fiz os cursos, fiz essa especialidade. Falei, será que dentro do banco tem essa possibilidade de eu ter essa função, esse papel de facilitador ali? Hoje eu tô lá como team lead, né? Team lead é uma pessoa que fica mediando, né? Fica ali entre a área de negócio e a área de desenvolvimento. Então, eu sempre estou ajudando o time em tudo que eu posso, né? Então, assim, mais uma vez, lidando com pessoas e ajudando e compartilhando o que eu posso, né? Assim, então, é muito bacana. Não necessariamente eu preciso saber do código em si ali, daquilo que eles estão fazendo, mas eu sempre procuro falar, vamos dar o nosso melhor, a gente precisa pensar no cliente, a gente precisa chegar lá na ponta e ter, né, soluções que são boas para todo mundo. Então, é muito bacana, assim. E, voltando um pouquinho, falando dessa questão da ousadia e tudo mais,
né? Eu lembro que eu comentei com a Darlene, eu falei, Darlene, eu cheguei a mandar mensagem para um superintendente de uma área que eu não conhecia, né? E ele foi super solícito, assim, super bonzinho. Ele falou, nossa, Milena, que bacana que você teve interesse de trabalhar aqui, você vai gostar, aqui é muito bacana, o banco está mudando muito. E ele falou, olha, entra dentro do nosso banco de talentos, se inscreve lá e procura olhar as vagas que chegam. Então eu comecei a filtrar essas vagas para eu ver quais eram as vagas que chegavam. Então, assim, teve todo um trabalho, não vou dizer que foi fácil, né? A Adriana, que é uma fofa, que esteve aqui na segunda-feira falando com a Darlene também, ela falou que tem um mantra, né, dela, que ela fala ali todos os dias, pela manhã e pela noite. Então, são rotinas que a gente acaba criando, e eu não fazia diferente, tá, Adri? Eu tinha lá, eu sou a profissional que eles estão procurando, eu vou conseguir a vaga, sabe? Você começar a interiorizar isso e aquilo que a gente fala, né? As palavras têm poder, né? Então, quando a gente acredita, quando a gente vira a chavinha aqui, as coisas já aconteceram. Exatamente, é legal você falar isso, né? Porque o que a neurociência fala dessa coisa? A primeira mudança, você tem que acreditar. Se você não acreditar, Sim. todo o seu corpo, todo o seu não verbal, né, vai agir contra você. Então, se você não acredita, você não vai conseguir. Então, o primeiro passo é acreditar. A partir do momento que você acredita, o seu cérebro, a sua mente começa a agir ao seu favor para encontrar os caminhos. E aí você escuta alguém dizendo, manda uma mensagem para o head lá, né, para a pessoa, para o superintendente, né, para essa pessoa que é importante. E aí, de repente, você pensa assim, né, se você não tem certeza daquilo que você quer, você fala assim, imagina que um superintendente vai me responder. Aí você não faz, que é o que eu falo, aí você não faz. Aí, claro, você vai cada vez mais colocando certeza que aquilo não é. E o seu cérebro, né, vai te trazendo mais situações para você não acreditar. E o contrário também é verdadeiro. A gente tem uma mente muito poderosa. Quando você fala assim, eu acredito e vai dar certo, eu já me vejo lá, visualizo lá, né, eu sei como é que é, o seu cérebro começa a encontrar caminhos para isso. Aí você escuta isso, você manda, ele te responde, te manda aí para o banco de talentos, aí você conhece uma outra pessoa, aí a coisa flui, porque realmente você precisa ter isso muito claro, né? Até eu conversei, fiz sessão individual com a Milena, e aí depois até sempre eu faço isso também na última aula da mentoria, já vou dar um spoiler aqui, que é você ter um quadro de visualização. Você precisa visualizar, e o cérebro ele né, visual aquilo que você quer. E a partir do momento que você visualiza, como eu falei, vai tendo o caminho, o seu cérebro vai trazendo. E fora que também acredito no universo, o universo conspira ao nosso favor. E o favor é o favor daquilo que a gente pensa, né? Que a gente pensa, o pensamento é a primeira ação de tudo. Por isso que a gente tem que controlar muito os nossos pensamentos, viu, gente? A gente pensa, a gente sente, e aí a gente o quê? Age. Então, ó, pensamento, sentimento e ação. E da ação vem o resultado. Por isso que eu falo, precisa fazer, né? Só que esse fazer, mais uma vez, tem toda essa estratégia de saber o que você quer, do objetivo, para você conseguir realizar. E aí foi isso, né, Mê? Você começou a conseguir realizar, a encontrar caminhos. E quem te deu a dica, por exemplo, do LinkedIn? Porque a gente fala, muita gente nem sabe que, por exemplo, o LinkedIn, eu falo isso muito também, não é um banco de currículo, é uma rede de relacionamentos, né? Quem te deu essa dica? Porque, por exemplo, você sendo do Pilates, né, sendo da área de educação física, não tem muito esse conhecimento. Como é que você chegou nesse conhecimento? Então, como eu falei, eu sou fuceira e quando eu quero uma coisa eu vou atrás. Mas eu fui buscar, eu sempre, né, como você também, buscar mentores e pessoas que sabiam e entendiam dessa área. Então eu fui atrás e aí uma pessoa me ajudou, falou, olha, eu tenho várias dicas de como a gente pode fazer o LinkedIn melhor. Eu falei, opa, então é isso que eu preciso. E aí eu fui passando e trilhando passo a passo, né, ali dentro do LinkedIn. Então, para hoje em dia, tudo tem uma forma, né? E aí eu falo também, né? Quem quer dá um jeito, né? Quem não quer arranja uma desculpa, né?
Então, eu fui e dei um jeito, né? Às vezes eu ficava aqui até tarde e tentando fazer milhões de coisas. Ah, isso aqui não dava certo. Opa, deixa eu tentar de novo. Ah, agora melhorou, ficou mais visual. Eu sou super visual também. Então, da mesma forma que eu vejo, eu também quero que as pessoas vejam algo que seja claro ali, sucinto, né? Então, eu também busquei essa ajuda. Inclusive, a Darlene também dá essa ajuda, tá, gente? Também faz parte da mentoria de Sim. carreira, organizar isso, saber como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? Eu falo que cada pessoa que esteve na live aqui comigo, né? Essa semana eu decidi fazer live sempre com quem foi mentorado, com quem foi cliente, né? Então, assim, a Adriana, na segunda-feira, eu falei que ela já tinha corrido, né? 40 quilômetros da maratona, só faltava 2. Aí ela falou assim, eu, né, não estava conseguindo esses 2. Então, assim, a gente foi lá, deu uma ajustada, rapidamente ela chegou nos 42, né? A Lidiane também veio ainda assim, poxa, será que é isso que eu quero de carreira? Será que é aquilo? Começou a se aprofundar mais no autoconhecimento, tá aí, né? Mudou menos de um ano aí de mentoria para uma grande empresa, que foi a Ticket. Ela falou, ela ficava sempre falando para mim, eu quero trabalhar numa grande empresa, será que dá? Porque a gente, por vezes, né, eu tenho até um mentor que ele também fala, a gente apanha dos pensamentos. E aí ficava apanhando dos pensamentos, falei, claro que pode, né? Eu costumo dizer que a gente pode tudo que a gente se dispõe, né? Tem algumas restrições, claro, né? Até brinco. Não adianta eu querer ser agora uma modelo de passarela, né? Porque vai ser um pouquinho fora do comum, já com 44 anos, mas a gente pode tudo que aquilo que a gente se propõe, né? Então, por vezes, a gente pode fazer uma movimentação. E aí eu me lembro que eu falei isso para ela, eu falei, claro que pode, né? Você tem tudo para isso e hoje está aí como coordenadora de projetos ágeis também na Ticket. E você já tinha corrido a maratona, já estava ali numa boa, né? E mesmo assim decidiu vir para a mentoria, decidiu aprender mais, né? Que você também tem essa coisa muito de aprender a aprender. Quando eu comecei a conversar com a Milena, até me espantei, né? Eu falei, nossa, Mi, você já é diferente, né? Você já tá aí. Eu não sei se por conta, talvez, até queria que você falasse mais disso, da sua formação de educação física, porque quando a gente fala dessa formação, né, a gente sabe que não tem como você ser um atleta, não tem como você conquistar qualquer coisa se não houver disciplina. Né? Se não houver persistência, se não houver paciência, consistência, congruência, ou seja, tudo que é um mega desafiador para nós seres humanos, porque a gente quer sempre estar o quê? Na zona de conforto, né? Então, quando eu nem sabia, né? Depois que ela me falou, eu lembro que teve uma das primeiras aulas que eu falo da situação dos hormônios, ela falou assim, que bom, sou formada em educação física. Aí me deu aquele, né? Aquela acendida assim, e falou assim, gente, poxa, ela já correu maratona, tá numa baita de uma empresa, né, que é o Itaú, uma das empresas modernas, que inclusive eu também falo em uma das aulas da mentoria. O que as empresas modernas esperam de um profissional? O autogerenciamento, que é o quê, Mi? Agora eu queria que você falasse dessa situação, do que uma empresa moderna preza de um profissional que eu chamo de acima da média. Até falei, Mi, você já está super acima da média, né? Isso talvez deva realmente, não sei, quero que você fale, né? A sua formação de educação física. Não, a formação de educação física, literalmente ela me formou, tá? Eu acho que nada na nossa vida é desperdiçado, né? Eu acho que muito pelo contrário, a gente aprende com tudo, né? Até mesmo com os erros, eu falo que tudo é aprendizado, né? E foi muito bacana, assim, porque me deu essa clareza na comunicação, né? Então, eu perdi muito esse medo. Eu dei aula em grandes setores, eu dava aula dentro de grandes empresas. Então, eu dei aula dentro da Porto Seguro, eu dei aula dentro do Sírio-Libanês, ali para um projeto que chamava Abraço Seu Bairro. Então, assim, eu lidei com desde a turma do café, né? Até eu chegava... Teve uma época que eu cheguei a dar aula dentro da diretoria da Porto, né? Então, assim, esse jogo de cintura, o saber lidar, e até mesmo, né, essa questão que a Darlene falou da disciplina,
a educação física mostra muito isso, né? Tem que ter constância. Se você não fizer 1% todos os dias, né, Darlene? Esse famoso 1% todos os dias, não vai acontecer, né? E ali você vai... imagina que essa expressão, né? Às vezes a turma fala, né? Ó, água parada dá dengue, né? Então, vamos nos movimentar, né? Eu acho que o movimento, ele traz muito... né, a questão que a Darlene até comentou ontem, né, a gente falando muito da serotonina, da endorfina, que são hormônios do bem-estar, da saciedade. Então, a gente precisa desse movimento constante para a gente se sentir bem, se sentir feliz. Quanto mais parado a gente fica, quanto mais será, né, aquela coisa assim de você se paralisar, não vai acontecer mesmo, né? Então, a disciplina... criar essa musculatura, né? Todos os dias a gente tem que enfrentar os nossos medos, né? Você acha que eu não... Eu falei, poxa, já corri, né? Como ela falou, essa maratona toda, já tenho essa bagagem toda, essa formação, me especializei. Não foi pouco dinheiro, né? Se for falar em investimento, e quando eu fiz a transição, eu investi mais ainda. Mas eu creio que tudo isso foi aprendizado, assim, eu sempre... sou amante do conhecimento, assim, cada dia, se pudesse, eu estava lendo um livro diferente, né? Gosto muito de me conhecer, talvez seja esse o motivo pelo qual eu também escolhi educação física, né? Porque eu falei, é muito interessante a gente saber como funciona toda a estrutura do nosso corpo, né? E saber isso, a estrutura da nossa mente, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, né, ter isso claro, né, eu creio que, e tem outros desafios que eu quero aí, já compartilhei alguns com a Darlene, e eu tenho certeza que vou conseguir no tempo certo, né, e falando sobre essa questão de conseguir e ter esse alvo, né, tem até um videozinho que eu vi esses dias, eu não sei se eu consigo falar ou compartilhar com vocês, mas eu vou só deixar o áudio para vocês ficarem aí não sei se vai dar para ouvir, mas acredito que sim, de curiosos, tá? Então, ó, vamos ver se vocês conseguem ouvir, me dá um toque aí. Eu acredito no fundo do meu coração, te juro, que ninguém segura uma pessoa determinada. É impossível você conseguir impedir a chegada de alguém que não para, de impedir a glória de alguém que não desiste, de impedir o triunfo de quem persevera. Não importa o tempo que for e o que aconteça, não tem como segurar uma pessoa altamente determinada. Eu acredito no fundo do meu coração. É isso, esse é o segredo. Mas, mais uma vez, né, essa determinação em realmente nesse objetivo, com esse foco, porque inclusive uma das perguntas, né, se você teve medo, como é que você enfrentou esse medo? É muito emocionante essas coisas, porque eu sei que eu também, eu me emociono porque eu também sou determinada, e quando a gente encontra esse tipo de coisa, né, a gente se emociona porque é bem desafiador, né? O medo bate, né, Mi? Bate. Mas assim, eu não me deixei paralisar pelo medo, tá? Eu acho que o medo, muito pelo contrário, ele faz a gente racionalizar, sabe? Assim, eu falei, tá, qual é a minha realidade e qual é a realidade que eu quero? Então eu parei e falei, tá, para eu chegar lá, qual é o passo a passo? Eu consigo? Ou é algo super utópico? Eu falei, não, é possível. Se outras pessoas conseguiram, por que eu não posso, né? Então, assim, aí eu fui atrás, fui me aconselhar com essas pessoas que já tinham passado por esse caminho também, né? Como a Darlene sempre fala, o sucesso deixa rastro. Então, eu fui atrás dessas pessoas que já tinham feito isso, né? E eu falei, poxa, como que a gente pode fazer? Então, fui atrás de mentoria. Até hoje, né? Eu tenho mentores aí também dentro da área da agilidade. É buscar você... Bom, eu quero isso. Como eu vou conseguir? O como a gente tem N formas, né? E aí atrás. E o como é realmente fazendo essa movimentação que você fez, né? Que para as pessoas recapitularem aí, você criou as oportunidades, você começou a participar de grupos, né? Você começou a fazer as publicações no LinkedIn, você sim teve que separar um dinheiro para fazer um investimento,
em cursos, né? Inclusive, você veio para a mentoria, você também teve esse investimento, né? Você também, não é só de dinheiro, né? De O tempo, tempo? de tudo isso, essa predisposição de realmente estar focada e conseguir esse tipo de situação. E você já falou, né, que mentoria é muito bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como você achou da mentoria aqui da Promova-se, né? Eu sei que muita coisa você recapitulou, que você já sabia, mas como é que foi isso para você? Bom, desde a primeira aula, né, eu já falei, nossa, que maravilha, né? Eu acho que é muito bacana. Eu acho que todo o conhecimento, quando a gente revisa, quando a gente revisita, a gente fixa muito melhor, né? E então, assim, para mim foi muito bacana, foi desafiador, né? Por conta de outros pratinhos aí que eu também tô segurando, mas foi muito enriquecedor, assim, os insights que a Darlene traz dentro das aulas. Às vezes uma frase você fala, poxa, isso daqui eu não tinha pensado, não tinha visto por essa ótica, por esse ângulo. As trocas que a gente tem entre o grupo é muito bacana, assim, e hoje com essa questão do remoto, a gente consegue falar com pessoas de todo lugar, né? Tinham pessoas de outros estados que estavam junto com a gente, né? Então isso é muito bacana, assim. Eu só tenho a agradecer, literalmente, assim, né? Eu sempre brinco com a turma, eu falo só gratidão, é uma turma incrível, assim, um conhecimento gigante, essa questão da neurociência que é fantástica, que a gente começa a entender alguns filtros, né? Essa questão da comunicação, a Darlene fala muito, o como se saber, o como saber se vender, né? Se mostrar, né? Nós somos, a gente tem que estar ali, o mercado é gigante e a gente tem que estar na prateleira, né? Então a gente tem Tem que que estar na vitrine. tem que estar. Tem que colocar a melhor roupa, né? A melhor maquiagem, tudo que você tem de melhor para colocar na vitrine. Porque, como você falou, Sim, tem toda essa coisa do visual, né? E se a gente não tem esse primeiro contato, porque uma pessoa tem 6 segundos para fazer, né? Ali, no caso do currículo, para saber se vai continuar lendo o seu currículo. São só exato. 6 segundos, é o primeiro contato. Exato. Também, se ela vai continuar ali olhando, né, falando com você, tem pesquisas que dizem que até menos de 1 minuto, né, ela vai saber se vai confiar ou não em você. Então, tudo isso tem que ser cuidado, né, Mi? Sim, e uma coisa interessante, né, que eu acho que vale a pena eu colocar aqui para a turma, eu tinha muito medo de fazer entrevista, tá? Muito medo, porque eu falava, como que eu vou falar que eu vou fazer uma transição de carreira e tal, e tudo isso eu aprendi, né, com essas ajudas, e mesmo dentro da entrevista do banco, eu não passei de primeira, tá? Então, assim, o que eu quero falar com isso é que a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Foi até engraçado, vou tentar falar rapidinho aqui, foi até engraçado que na primeira entrevista que eu fiz, a pessoa que me entrevistou falou assim, oi, Mi, tudo bem? Tal, a gente gostou muito do teu perfil, mas a gente precisa de alguém com essa e essa característica que precisa ser um pouco mais sênior, enfim, mas eu gostei muito do teu perfil, se fosse para uma outra vaga, você já estaria com a gente no time. Eu falei, não, tudo bem, agradeci, claro, e falei, olha, boa sorte que vocês encontrem a pessoa que vocês estão procurando, que seja sucesso para vocês. Deu 10 minutos, ela me ligou de volta. Eu falei, ué, o que aconteceu, né, na minha cabeça, né? E aí ela falou assim, Mi, eu gostei muito de você, eu passei o teu currículo para as minhas pares, e elas querem falar com você hoje mesmo, tal horário. Eu falei, tudo bem. Isso era de manhã, quando foi meio-dia eu fiz uma outra entrevista. E aí quando foi 6 horas da tarde, uma dessas pares me ligou e falou, oi, Milena, eu queria conversar com você sobre tal e tal e tal. E aí ela já foi me falando sobre todas as questões de trabalho, qual horário, como seria. Aí eu, na minha cabeça, opa, se ela tá me falando isso, tô dentro, né? Então eu fiquei super feliz. Então assim, às vezes se a gente falar, se eu tivesse ali naquele momento ficado cabisbaixa e falado, poxa, não passei e tudo mais, não, muito pelo contrário, eu falei, que bom que ela gostou do meu perfil, eu creio que numa próxima oportunidade, se tiver, vai dar tudo certo.
E foi muito rápido, né? Essa oportunidade foi mais rápido do que eu imaginei. Foi 10 minutos depois, né? Então, assim, que a gente continue e não desista no primeiro não, né? Foco no objetivo total, né? Você estava já sabia tão bem o que você queria, que o universo conspira, né? Literalmente mesmo, porque é o que eu falo também. Sim. Autoconfiança vaza pelos poros. Então, assim, você tinha tanta confiança que você entra lá, que deve ter chegado, mesmo às vezes, né? Online, deve não, tenho certeza que chegou, mesmo online, a gente mostra isso, né? Porque a energia tá no tom de voz, tá em tudo isso. Então, assim, você sabia que a sua hora ia chegar, né? E ali chegou um pouquinho mais rápido do que você imaginava, né? Sim, Mas sim. que bom, Mi. Bacana, acho que. Uma das perguntas que tinha aqui, eu acho que talvez não tenha ficado tão forte assim. Como é que você fez para enfrentar o medo? Eu fui com medo mesmo, tá? Eu coloquei muito mais a coragem em si, sabe, na frente. Eu acho que enfrentar o medo é você não desistir, sabe? É você ir fazendo step by step, sabe? Passo a passo, né? E aí você vai criando confiança. É aquilo que eu falei da musculatura, né? Você vai criando confiança, você vai, né, entendendo melhor. Assim, eu passei por diversas entrevistas, né? E teve um dos mentores da ajuda falou assim, Mi, se você não começar a fazer entrevista, você não vai saber. Você tem que fazer entrevista, até para ficar boa em entrevistas. Então eu comecei a praticar, né? A prática ajuda muito nessa questão do medo, tá? Não tem jeito, né? Eu sempre falo também, o primeiro degrau sempre é o mais alto, né? Não tem qualquer coisa que você vai fazer. Até quando a gente é criança, né? A gente cai muito. Sim, Fala, pode fala. falar. Não, falando, meu marido até fez um Instagram agora para participar, olha só. Ai, que Ele não delícia, tinha. tá aqui. Olha que legal. É isso aí, ó, fã número 1 aí, né? Maridão na área, que legal. Então, é justamente isso. O primeiro degrau é sempre o maior, o mais complicado em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Sim. Ontem mesmo a Lidiane, não sei se ela tá aí, eu lembro que a primeira live que eu pedi para ela fazer comigo, para contar, ficou ali preocupada, ansiosa. Ontem ela estava super, super fluida, super de boa. Isso é com todo mundo. Eu estou falando dela aqui porque, né, eu sei que eu tenho autorização de falar dela nesse sentido, porque ela busca mesmo incentivar e mostrar para as pessoas como você, né, que sempre o primeiro passo é o mais desafiador. E por vezes a gente precisa de ajuda, né? Você como teve mentores, a gente, às vezes sozinho a gente não consegue, e aí o medo, às vezes faz paralisar e de repente é só alguém te falar, né, olha, você precisa treinar mais, você precisa, Sim. eu costumo dizer que um sim, ele é feito de muitos nãos, então, quando a pessoa chega pra mim, não passei na entrevista, eu falei, que bom, tá mais próximo do sim. Pois Né? um não já foi, né? Um não já foi, já tá mais próximo, na fila do sim, esse não já foi, você já tá mais próximo dele, né? Opa, desculpa. E aí, quando você olha com esse olhar, né, de entender que realmente você tem que praticar como tudo, né? A criança, quando ela começa a andar, ela cai em um dia mais de 1.400 vezes. Imagina se ela deixasse, né? Nunca ia andar, a gente nunca ia virar adultos, nós nunca iríamos andar. Então, eu penso até para complementar, né, quando as pessoas, como que você fez, eu enfrentei o medo, né, fui com medo mesmo, tem até umas frases, eu gosto muito das frases, né, tá com medo, vai com medo mesmo, eu brinco dizendo assim, cria estratégia, você criou estratégias, né, conversou com as pessoas, teve mentores, isso que é super importante, né, Mi? Eu sei que você também gosta de contribuir muito, né? E a ideia é justamente essa, né? Falar para as pessoas que existem formas, elas não precisam, por vezes. Tem gente que consegue sozinha, são poucas, né? São raras, mas quem não consegue não precisa ficar parado, né, Mi? Pode Não, pedir imagina. ajuda. Pode. E por vezes, assim, tem muitas pessoas que têm essa mentalidade de ajudar, tá? Eu vou até falar aqui, porque às vezes a gente fica com medo de falar com o outro, porque o outro não vai responder. Muito pelo contrário, né? Você viu
né? É o caso de uma pessoa que a gente tem muito essa questão de ter essas barreiras de títulos, né, de cargos, enfim, o fulano de tal que está em cargo X não vai me dar atenção, e muito pelo contrário, às vezes é uma pessoa com uma mentalidade tão mais expandida, né, ali, que ela não tem isso para ela, não tem essa diferenciação, né, da questão do que ela é ou deixa de ser, né. É muito bacana, tem que ir atrás. Muito legal você falar isso, né? Eu não paro de me atualizar, né? Não paro de estudar também, porque a gente precisa sempre estar trazendo o melhor para todo mundo. Ó, o Raiz está aqui também é da mentoria. Eu tenho feito uma mentoria agora com o Ricardo Basaglia, que é o presidente da Michael Page aqui no Brasil, né? E junto com o Gustavo Borges, que foi também aí, né? Fez sobre transição de carreira. Eles trazem, né? Heads, pessoas assim, superintendentes, presidentes de grandes empresas. E assim, eles são super acessíveis, mais do que talvez aquela pessoa do lado, né? Você manda mensagem, porque as pessoas não chegam até, e é da natureza humana querer ajudar. Então, essas pessoas, elas sim, estão sempre dispostas a ajudar, o não você já tem, e quanto mais não você receber, mais próximo do sim vai estar. Precisa fazer o movimento, né? Sim. Mi, você quer complementar com mais alguma coisa? Não sei se alguém que esteja aqui queira perguntar. Ó, a Valéria mandou parabéns. A turma é uma fofa. Eu acho que saber que eu costumo dizer que tem uma frase, né, de uma música, né, que eu gosto, eu gosto, sou bem eclética, tá? Mas eu curto MPB também. E aí diz que é impossível ser feliz sozinho, né? O resto é amar, né? Enfim, e aí vai, né? Então, acho que é muito isso. A gente tem que entender que a gente está dentro de um coletivo, né? E que a gente pode contribuir para esse coletivo, assim como a gente também pode usufruir dessa colaboração, né? É uma via de mão dupla, tá? Então, a gente pode, quem quiser conversar comigo depois, fazer um bate-papo, se quiser entender mais algumas coisas, até mesmo da área da agilidade, estou super aberta. Estou até pensando em abrir mentorias gratuitas aí, né, para a gente poder ajudar, né, assim, não sei nem se gratuito é o nome, né, mas espontâneo, né, não sei, voluntário, para a gente começar a crescer. Essa área é muito grande, tecnologia é o que vai seguir aí, né, então quem quiser venha de braços abertos, TI, né, ó, vou compartilhar com vocês e quero que mandem vibrações boas, né? Quem sabe um dia eu vou postar uma fotinho lá no Vale do Silício, assim, ó, para vocês, quem sabe? Certo? E vai dar tudo certo, né? Para mim, para vocês, eu só agradeço e espero que todos fiquem bem com essa situação que nós estamos. E muito, muito, muito obrigado, né, por todos que passaram por aqui, mesmo que um minutinho ali para prestigiar, né, cunhado, né, todo mundo, a cunhada, os primos, a turma toda vem aparecendo aqui, os amigos do meu marido passaram por aqui, a esposa do Marcos, deram um oizinho aí, né, estamos aqui, que vocês tenham esse crescimento aí também, como a gente vem tendo aqui com a Darling, tá? Se precisarem, é uma ótima mentora. Obrigada, Mi. Gente, obrigada a vocês que estão aqui, né? E também quero aproveitar aí para convidar semana que vem para o evento que eu vou fazer, vai ser no YouTube, né? O link está ali no meu perfil, que chama Profissional Acima da Média. Ali você vai já descobrir o que é que, de repente, está te paralisando, já vai ter alguns planos de ações aí para o que é que essa mentalidade ágil, né, esse profissional moderno, profissional acima da média. Nesses 3 dias eu vou falar disso, vou falar da rota de ação, né, o que a gente precisa ter. Eu atuei por 23 anos no corporativo e eu tive muito cuidado de justamente olhar, né,
para a base, né? Para o fundamento, porque ó, minha sobrinha, o que a gente precisa fazer, né, para construir essa carreira que a gente possa ser esse profissional moderno, acima da média. E claro que a primeira coisa que a gente tem que enfrentar é a gente mesmo, né? O nosso principal oponente somos nós mesmos, porque por vezes a gente apanha dos pensamentos, então a gente precisa acreditar, né? Fazer os movimentos, fazer os movimentos para que as coisas aconteçam como a Mi fez, né? Entrou em cursos, se permitir. Então, sim, tudo é possível, né? Se é possível para alguém, como diz Walt Disney, é possível também para você. Claro que dá trabalho, claro que não é fácil, claro que vão ter várias pedras, buracos no caminho e a gente não tropeça, né, gente? A gente não cai quando a gente pisa, não é em montanha, não são nas coisas grandes, são nas pedras, nos buracos. E é justamente isso que eu vou falar para vocês na próxima semana, que tem sim um caminho, tem sim como fazer diferente, né? E fazer, né, gente? Fazer acontecer. Mão na massa. Para quem não se inscreveu aí, mão na massa. Já está no meu perfil. Coloca lá. E mais uma vez, Mi, muito, muito obrigado pela sua contribuição. E aqui, ó, tem muitas pessoas dizendo, né, que eu já te vejo lá, né? Já te vejo lá no Vale do Silício. E obrigada mais uma vez. E também, precisando, sempre conte comigo. E todo mundo aqui, tá, gente? Também sempre busco disponibilizar conteúdo gratuito, né, para ajudar cada vez mais vocês também desenvolver essa mentalidade, né, o que se fala muito hoje, esse mindset que a Mi já tem, para todo mundo crescer, né, Mi? Pessoa feliz quer ver outra feliz, não é isso? Sim, esse é o espírito, é o mindset de crescimento. Vamos crescer e vamos arrastar todo mundo para crescer junto com a gente. É isso aí, vamos lá, gente, vamos criar essa corrente do bem. Sim, com Obrigada. certeza. Obrigada, Mi. Super beijo, viu? Beijo, Obrigada, boa gente. noite, gente. Obrigada, Boa noite. até mais. Tchau.